queridos, crianças, adolescentes, jovens, terceira idade, que a tua graça seja com cada um de nós nesta ocasião. Que o Senhor queira nos abençoar com a tua palavra, que o Senhor queira nos iluminar com teu Santo Espírito, que o Senhor disponha o nosso coração e o nosso entendimento, para que não só compreendamos a tua palavra, mas cheios de fé venhamos, ó Deus, obedecê-la para a glória e louvor do teu santo e precioso nome. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor sabe a situação espiritual de cada um de nós aqui. E sabe do que realmente necessitamos. E o Senhor é quem pode nos suprir, o Senhor é quem pode nos nutrir, o Senhor é quem pode nos transformar. E nós te imploramos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, transforma-nos por meio da tua santa e preciosa palavra, que é infalível, que é inerrante, que é poderosa, nas mãos do teu Santo Espírito. É o que nós te imploramos em Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 4. Depois de um mês, ou mais de um mês, nós estamos retornando à carta aos Gálatas. Depois de um mês, estamos retornando, vamos ler Gálatas capítulo 4, de 1 a 7. É possível que não consigamos chegar ao final a explicar todo o texto, mas faremos até onde for possível, visto que hoje as crianças estão nos dando o prazer da sua presença e o combinado é que a mensagem no dia da ceia seja um pouco menor. Então vamos ler a palavra de Deus, capítulo 4, de 1 a 7, que nos diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, como nós já estamos com algum tempo que demos uma parada na exposição da carta de Paulo aos Gálatas, nós precisamos refrescar a nossa memória, nos lembrando exatamente da ocasião ou das circunstâncias pelas quais passavam esses irmãos lá das igrejas da Galácia. E também qual o propósito de Paulo em escrever esta carta, porque isso nos ajuda a compreender qualquer parte da carta que estivermos lendo. E esse é um princípio importante na interpretação bíblica. Quando você estiver lendo a Bíblia, é muito importante que você saiba qual foi a ocasião que levou o escritor bíblico a escrever para aquelas pessoas e qual o objetivo dele ao fazer isso. E pensando especificamente na carta aos Gálatas, lembrando que a Galácia era uma região do Império Romano, era uma província do Império Romano, e ali existiam várias igrejas. O apóstolo Paulo, inclusive, foi ele com a sua equipe que plantou essas igrejas ali. Você pode ver isso nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. E depois que ele se retirou dali,
então, em algum momento, falsos mestres, que vieram a ser conhecidos como judaizantes, porque eram judeus que diziam ter abraçado o cristianismo, mas, na verdade, não tinham compreendido a fé cristã, não tinham compreendido o cristianismo bíblico, e eles, então, ensinavam para as pessoas que para a pessoa ser salva, não basta crer em Cristo, é necessário cumprir todas aquelas leis cerimoniais. E a ênfase deles era especialmente na questão da circuncisão e na guarda de dias, de festas, conforme aquelas festas estabelecidas no Antigo Testamento. Então, isso era um perigo terrível, porque nós não podemos, meus irmãos e irmãs, acrescentar absolutamente nada à obra de Cristo. Nós não somos salvos pela fé em Cristo e mais alguma coisa. A Bíblia claramente nos mostra que é Cristo e Cristo somente. O que vier depois é consequência da salvação em Cristo. Então, a fé, como a Bíblia diz, a salvação, como a Bíblia diz, é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, não de obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta carta para aquelas igrejas, as igrejas daquela região chamada Galácia, exatamente para que aqueles irmãos percebessem o grande perigo que eles estavam ali passando, que eles estavam enfrentando, porque se eles abandonassem o evangelho pregado por Paulo, eles estariam evidenciando que nunca tinham sido verdadeiramente salvos, e o final seria a condenação. Porque, como nós podemos ver aqui na Bíblia, Paulo argumenta de muitas maneiras para exatamente provar esse ponto. O homem que tenta se salvar pelas suas próprias obras, ele está debaixo de condenação. Porque as nossas obras, por melhores que sejam, elas são manchadas pelo pecado e não podem ser aceitas por Deus. Só existe uma obra que Deus aceita para a nossa salvação. E essa obra não é nossa. Essa obra é de Cristo. A obra perfeita, imaculada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo pecador que for salvo, será salvo exclusivamente pela obra perfeita e consumada do nosso Redentor. Então o apóstolo Paulo trabalha isso nessa carta de maneira muito consistente e muito veemente. Inclusive, meus irmãos, ele argumenta de vários modos, de várias maneiras, exatamente para provar esse ponto, que a salvação é pela graça. Ninguém é salvo pelas suas obras. E então uma questão que surge no capítulo 3, verso 19, que Paulo mesmo levanta, imaginando que alguém faria essa pergunta, verso 19 do capítulo 3 diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, se o homem não é salvo pelas suas obras, então por que Deus deu um conjunto enorme de leis lá no Antigo Testamento, leis que tratavam sobre o culto, sobre os sacrifícios, sobre o tabernáculo, leis que tratavam de várias outras questões, inclusive a lei moral, as leis de Deus dadas no Antigo Testamento através de Moisés ao povo de Israel, elas podem ser resumidas, meus irmãos e irmãs, em 3 categorias. A lei cerimonial, que tinha a ver com a questão do culto, então nós vamos ter várias leis referentes aos sacrifícios, ao tabernáculo, tinha inclusive a própria circuncisão, sobre a qual Paulo fala aqui. Existiam as leis civis que regiam a nação, Israel como uma nação. Existiam as leis morais, ou a lei moral, que se encontra de maneira resumida nos 10 mandamentos. As 2 primeiras leis mencionadas, a lei cerimonial, essa lei, ela foi abolida com a obra de Cristo, porque Cristo veio exatamente para cumprir todas aquelas questões de sacrifícios, de tabernáculo, festas, tudo apontava, todas essas coisas apontavam para Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre tudo isso, ele é o cumprimento de todas aquelas leis, e então essas leis deixam de existir.
O povo de Deus, na nova aliança, deixa de ter um caráter nacional, porque no Antigo Testamento tinha um caráter nacional. O Evangelho, a palavra de Deus, a revelação de Deus, estava restrita a uma nação, a nação de Israel. Mas quando chega a nova aliança, quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita, sobe aos céus, derrama o Espírito, agora o povo de Deus não terá mais um caráter nacional, mas um caráter universal, porque fará parte do povo de Deus todo aquele, em qualquer cultura, em qualquer etnia, que crê verdadeiramente no Filho de Abraão, no Filho de Deus, fará parte do povo do Senhor. Então, uma vez que o povo de Deus perdeu esse caráter nacional e agora tem um caráter universal, aquelas leis civis já não se aplicam mais, passaram. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos, resumidamente está ali a lei moral, ela é permanente para todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. Em todos os lugares nós somos obrigados a honrar pai e mãe. O homicídio é proibido por Deus em todo e qualquer contexto. Adorar somente a Deus é uma exigência permanente e universal. E assim todos os outros mandamentos da sua lei moral. Então, a lei civil, a lei cerimonial, essas leis passaram com a vinda de Cristo. A lei moral, que se encontra resumidamente nos 10 mandamentos, ela permanece, ela permanece. Então a palavra de Deus nos ensina isso. E aqui Paulo vai mostrar exatamente o seguinte, que todo aquele conjunto de leis, aqui no capítulo 3, ele mostra que todo aquele conjunto de leis, um dos propósitos desse conjunto de leis era exatamente educar o povo de Deus para prepará-lo para a vinda do Messias. Você pode ver isso a partir do verso 23. Olhem comigo, verso 23, que nos diz: mas antes que viesse a fé, ou seja, o período da nova aliança, não que não houvesse fé antes, mas a fé no Messias, agora encarnado, crucificado, glorificado. Então, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, a lei serviu de aio. Essa palavra aqui, como eu já expliquei, mas alguns não estavam aqui quando eu fiz essa explicação, é a palavra grega, de onde vem a nossa palavra pedagogo. Geralmente era um escravo que o seu senhor escolhia para exatamente cuidar do seu filho, para educar o seu filho e muitas vezes até disciplinar essa criança, para prepará-lo para a fase adulta. E o que Paulo está dizendo aqui é que a lei que foi dada, todo aquele conjunto de leis foi dada para o povo, foi dado para o povo de Deus, exatamente para prepará-lo para a chegada do Messias. Mas vejam, continuando a leitura aqui do capítulo 3, agora verso 24 nos diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Paulo está dizendo, a lei foi dada não para que alguém fosse salvo por meio dela. A lei foi dada não para que o pecador, obedecendo, pudesse alcançar o favor de Deus. Não foi com esse objetivo, mas foi para educar o povo de Deus até que o Salvador chegasse, o Messias bendito. E agora, e aí continuando no texto, ele vai mostrar que agora, na nova aliança, todo aquele que está em Cristo é de fato, meus irmãos, herdeiro de Deus, e herdeiro de Abraão, herdeiro da promessa. Verso 29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí o nosso texto vai agora, nós vamos entrar agora no nosso texto e vamos ver como ele vai mostrar os privilégios, ou alguns dos grandes privilégios da nova aliança. A nova aliança, essa fase a partir da vinda de Cristo, a fase do cumprimento, de maior liberdade, a fase de maior realidade, vamos dizer assim, espirituais.
de maiores realidades espirituais. Então, observem, e esse é o nosso tema. Crianças, anotem aí, o nosso tema é exatamente este: privilégios da nova aliança. E nós vamos destacar, basicamente, duas coisas. Nós vamos primeiro olhar para a condição do povo de Deus na velha aliança, ou antes da vinda de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto, anotem aí, crianças. Então, vamos lá, vamos ver os versículos 1 e 2, que eles vão nos dizer o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pela lei. Então ele usa aqui algo comum daquele tempo, daquela época, daquela cultura greco-romana. Então ele usa algo comum, que era exatamente o seguinte: a família rica, uma família muito rica, naquele contexto ali dessa família rica, o pai então colocava, como ele diz aqui, enquanto essa criança enquanto era menor, ele colocava tutores e curadores para cuidar exatamente dessa criança. Tutores aqui, tutores significa, a palavra significa guardiões. Curadores significa administradores. Então, eles cuidavam da criança, cuidavam dos bens que essa criança iria herdar. E aí Paulo diz que no caso dessa criança, ela não diferia muito de um escravo. Embora essa criança ela tivesse direito a tudo aquilo que era do pai, mas ela ainda não podia tomar posse, porque ela estava ainda na menor idade. Ela estava sobre esses tutores e curadores, debaixo do cuidado dessas pessoas, que geralmente também eram escravos que o seu pai escolhia, escravos de confiança, ou pessoas ali de confiança na sua casa, e colocavam para cuidar do seu filho. E não diferia de nada de um escravo, por quê? Porque eles não, embora sendo filhos, ou filho, ele não podia fazer uso dos bens, no sentido de tomar posse da sua herança. E por isso Paulo diz aqui, que embora ele fosse senhor de tudo, em nada diferia de um escravo nesse sentido, porque ele não podia tomar posse. E isso era até o tempo determinado pelo pai, ou seja, quando ele chegasse à maioridade. Então, quando a maioridade chegava, então ele se livrava desses tutores e curadores, e agora ele poderia tomar posse dos seus bens. Segundo alguns, essa idade seria de 25 anos aproximadamente. Quando ele chegava aos 25 anos, então não precisava mais desses acompanhantes, ele tomava posse, ele tinha, por assim dizer, os direitos plenos da sua filiação. Paulo aplica isso exatamente ao povo de Deus. Observe o verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então ele pega essa figura dessa criança, ou desse filho menor, que ainda não tem condições de tomar posse da herança, que está sob tutores e curadores, e aplica agora ao povo de Deus. Por quê? Porque na velha aliança, o povo de Deus vivia na expectativa das promessas. O povo de Deus vivia na expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Deus fez a sua promessa a Abraão, Deus fez a sua promessa aos patriarcas, e eles viviam olhando para a frente, para o tempo em que o Messias viesse, e as promessas de Deus então viessem a se cumprir. Vocês podem observar isso claramente, lendo comigo Hebreus. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Para você perceber essa realidade dos crentes da velha aliança. Hebreus capítulo 11. Os dois últimos versículos do capítulo 11 de Hebreus. Versículos 39 e 40. Observem comigo. Ele vem falando de vários crentes, desde Abel, passando por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, fala de vários outros, Davi, Sansão, e aí quando ele chega aqui nos versículos 39 e 40, ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa,
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, observe, meus irmãos, que ele está dizendo aqui, que esses homens de fé, Abraão, Isaque, Jacó, Abel, Enoque e Davi, eles foram fiéis, eles foram salvos pela fé, mas eles não obtiveram a promessa, até que chegasse a nova aliança, no sentido de que, porque é Cristo que vai cumprir, eles não viram a Cristo. Essa expectativa do crente da velha aliança é muito bem ilustrada lá por Simeão. Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus, ainda criança, infante, foi levado ao templo, e Simeão, então, conduzido pelo Espírito Santo, conforme está ali em Lucas, logo nos primeiros capítulos, você pode perceber isso, quando o Simeão, cheio do Espírito Santo, vê aquela criança, o Senhor Jesus, ele pega o Senhor Jesus em suas mãos e diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, ele agora está realizado, porque ele viu o cumprimento da promessa, ele viu o Filho de Deus encarnado, e agora ele diz: o Senhor pode me levar, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Porque os crentes da velha aliança, ou daquele período que era a fase das sombras, dos tipos, das figuras que apontavam para o Messias e para a sua obra, aqueles crentes viviam na expectativa, eram como crianças, eram como filhos menores que estavam sob tutores e curadores, no caso, sob todo aquele sistema da lei. E mesmo os ímpios que não tinham a lei escrita, mas eles viviam também nessa fase, na fase da lei, na fase dos tutores e curadores. Então, irmãos, que coisa interessante. E aqui Paulo vai até dizer o seguinte, voltando lá para o nosso texto de Gálatas, capítulo 3, que nesse tempo eles estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E essa palavra, rudimentos aqui, pode ser traduzida como coisas elementares, como as letras do alfabeto, como o ABC que nós aprendemos na escola. Como um autor, um comentarista, ele diz algo interessante. Ele diz assim, que Israel passou cerca de 15 séculos no jardim da infância e na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias. Então, essa era a condição do povo de Deus na velha aliança. E assim Deus tratou o seu povo, como crianças, como filhos ainda na menor idade. Isso tem implicações, irmãos, para nós. Grandes implicações. Tem implicações para vocês, crianças. Atenção, crianças. Isso tem implicações para vocês. Tem lições para vocês. Ouçam com atenção. Para vocês que são crianças e adolescentes também. Vocês certamente não acham bom que os pais de vocês não deem a vocês tanta liberdade. Certamente vocês queriam mais liberdade, poder fazer o que vocês quisessem. Certamente vocês gostariam disso. Vocês certamente não gostam dos muitos nãos que os pais de vocês dão a vocês. Vocês certamente acham irritante, é provável que achem irritante os sermões que os pais de vocês dão em vocês, as broncas que os pais dão em vocês. E certamente o pior de tudo que vocês acham é a disciplina que os pais aplicam a vocês. Mas ouçam com atenção, crianças, adolescentes, vocês precisam disso. Isso é necessário para o seu bem. Deus, Ele fez isso com o seu povo na velha aliança, porque o povo estava na fase da infância. Ele deu muitas leis, muitas regras, muitos nãos, e os disciplinou muitas vezes e de maneira severa, para prepará-lo para a vinda do Messias, para uma fase melhor, a nova aliança. Assim os pais de vocês disciplinam vocês,
tem muitas regras, não lhes dão a liberdade de que vocês gostariam, a liberdade que vocês gostariam de ter, porque vocês precisam dessas normas, dessas regras, dessas limitações. Mas quando chegar a maioridade, vocês terão esses privilégios, mas agora vocês precisam disso, dessas regras. E quando seus pais estão fazendo isso, eles estão seguindo o exemplo de Deus, que cuidou do seu povo como infantes, dando leis, regras e disciplina. Vocês precisam disso. Inclusive, a palavra de Deus é muito clara, crianças, sobre isso. Por exemplo, Provérbios diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 29, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, quando os pais de vocês disciplinam, impõem regras, diz não, dão sermões, é porque eles amam e querem o seu bem. Porque Deus faz assim. A Bíblia diz, e em Provérbios também, no capítulo 3, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, filhos, se seus pais limitam a sua liberdade, se seus pais dão a vocês muitas regras, regras que não sejam contrárias à palavra de Deus, se os pais de vocês disciplinam vocês biblicamente, deem graças a Deus, porque eles estão cuidando de vocês e preparando vocês para serem homens e mulheres de bem, e mais do que isso, para serem crentes em Cristo Jesus. Mas aqui também tem lição para os pais. Tem lição para os pais. Pais, não queiram ser mais sábios do que Deus. Não cometam o erro de pensar que a psicologia do desenvolvimento, as outras psicologias, ou qualquer teoria de educação, seja mais eficaz do que a infalível, inerrante e palavra de Deus. Não pense. Hoje, infelizmente, muitas pessoas no contexto da igreja, pessoas crentes, servas de Deus, estão criando seus filhos com a cosmovisão mais mundana do que de fato bíblica. Pessoas crentes mais influenciadas pelas ideologias e psicologias do mundo do que pela palavra inerrante e falível de Deus. Pais que dizem o mesmo que o mundo está dizendo. Nós não podemos disciplinar fisicamente os nossos filhos, porque violência gera violência. Eu preciso deixar o meu filho saber escolher as coisas, tomar as suas decisões, porque ele tem que ser maduro. Se ele pudesse tomar decisões por ele mesmo, ele não precisaria de pais. Se você existe como pai e mãe, é porque você precisa muitas vezes, inclusive, decidir por eles. Na fase mais à frente, ele vai poder decidir por si mesmo, mas agora não. Então tem criança que decide o que vai comer. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e os pais deixam. Há casas nas quais as crianças reinam. Reinam. Tudo gira em torno da criança. A criança é um ídolo. Uma vez eu fui visitar uma senhora, não era crente. Fosse crente, mas não era. Eu e minha esposa. Quando a criança falava, todo mundo tinha que parar. Todo mundo tinha que olhar para a criança e ver o que ela tinha a dizer ou fazer.
E ali ficava claro, aquela criança era a rainha daquele lar. Então, irmãos, isso é mundano, isso não é bíblico. Eu não estou dizendo que nós não devamos dar atenção à criança, devemos dar atenção à criança, devemos ouvir a criança. Não estou dizendo que o certo era aquele antigamente, que quando a criança falava alguma coisa e dois adultos estavam conversando, ela automaticamente já era repreendida, cortada, e muitas vezes depois era até disciplinada. Não estou dizendo que isso é o certo. Mas esse outro lado também é o extremo, e o extremo oposto. Então, pais, sejam pais bíblicos, que disciplinem os seus filhos, que digam não quando for necessário. Você que vai decidir o que é bom e o que é ruim para ele, como crente, como pessoa madura em Cristo Jesus, e não eles. E atenção, pais, homens, vocês são o líder do lar, não seus filhos. A regra é a sua, na sua casa. Na sua casa, nem seu pai manda. É você que é o líder e auxiliado pela sua esposa. Então isso é importante, irmãos. Muito. Quando nós somos pais firmes, embora amorosos, carinhosos, mas também disciplinadores, nós estamos evidenciando o amor pelos nossos filhos, que nós queremos eles nos caminhos do Senhor. Quando nós falamos para os nossos filhos muitos nãos, quando nós estabelecemos regras, quando nós o disciplinamos fisicamente, nós estamos fazendo como Deus, como a palavra de Deus nos fala, e nós já olhamos aqui, que Deus ama todo aquele que recebe por filho. E o autor aos Hebreus, citando esse texto de Hebreus, ele vai dizer assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Sabe o que você está dizendo para o seu filho quando você não o disciplina? Quando você não lhe dá regras, quando você não diz não para ele, você está dizendo o seguinte: eu não te amo, você é um bastardo. Porque a Bíblia está dizendo aqui, observe, se estáis sem correção, de que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Você tem criado os seus filhos seguindo o exemplo de Deus, que quando o seu povo era infante, deu leis, regras, limites, preparando para a fase melhor, que era a fase da nova aliança, que nós vamos considerar no próximo domingo? Ou você está seguindo as psicologias do mundo? Isso é muito importante, irmãos, agora, que nós pensemos nisso agora. Porque lá na frente, nós vamos colher os frutos do que nós estamos plantando. Do fruto que nós vamos colher os frutos das sementes que nós estamos lançando. Nós estamos criando os nossos filhos segundo a boa semente da palavra de Deus. Vamos colher filhos que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, que servem ao Senhor. Filhos que serão cidadãos de bem. Mas se nós estamos aguando os nossos filhos com as filosofias e psicologias mundanas, lá no futuro vocês vão ver os frutos amargos disso. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Uma última lição, irmãos, para encerrarmos. A última lição, vejam, é um absurdo quando crentes da nova aliança
querem viver como crentes da velha aliança. Porque na velha aliança era a fase da minoridade. Seria como você, adulto, querer voltar à casa dos seus pais e viver debaixo das regras, inclusive ser disciplinado pelo seu pai. É um absurdo. Como é que os crentes fazem isso hoje em dia? Muitos crentes, meus irmãos, estão tentando trazer práticas do Antigo Testamento para a Nova Aliança. Muitos crentes, e isso é terrível, isso é terrível. Por exemplo, há crentes que tentam trazer, por exemplo, tentam trazer coisas como introduzir no culto elementos da velha aliança, a arca da aliança, o candelabro. Outras querem ter práticas no dia a dia, nos seus lares, na sua família, como no período da velha aliança. Todas aquelas leis passaram. Veja, os Gálatas estavam cometendo esse absurdo, querendo voltar à circuncisão. Nós vamos ver aqui nos versículos de 8 a 10, que eles estavam querendo guardar dias e festas da velha aliança. Irmãos, isso já passou. Nós estamos numa nova fase, na fase da maioridade, na fase do cumprimento das promessas. Aquilo foi bom naquele tempo, naquela época, mas hoje não. É por isso que Paulo vai condenar os Gálatas aqui, repreendê-los, porque eles estavam querendo ser circuncidados. No Antigo Testamento isso era muito bom, isso era importante, inclusive Moisés quase ia sendo morto porque não circuncidou seus filhos, mas agora na nova aliança, isso não é permitido. Paulo vai dizer até para os Gálatas, se eles se deixassem circuncidar, eles não mais estariam no contexto da aliança do Senhor. Eles estariam no estado de condenação. Então não vamos querer trazer para a nova aliança aquilo que era próprio e exclusivo da velha aliança. Porque é um absurdo. Agora, irmãos, nós devemos estar na nova aliança e usufruir dos benefícios do nosso Salvador, os benefícios de Cristo Jesus, que nós vamos considerar no próximo domingo, se Deus nos permitir. Que o Senhor nos faça, cada dia, crentes que sigam o exemplo do nosso Pai Celestial, que vivam os privilégios e também os deveres da nova aliança. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. Rendemos graças porque o Senhor, ó Deus, nos alcançou com a Tua graça salvadora. O Senhor fez de nós novas criaturas e vivemos agora numa fase melhor, na fase da nova aliança. Nós devemos então, Senhor Deus, usufruir dos privilégios dessa fase tão maravilhosa. E, ó Deus, devemos glorificar e engrandecer o Teu nome, porque vivemos na maioridade, com maior liberdade, com maior, ó Deus, a alegria, por assim dizer, porque aquilo que era proibido no Antigo Testamento, muitas vezes agora ele nos é permitido. No Velho Testamento, o Senhor proibia que as pessoas entrassem no Santo dos Santos, apenas um homem, uma vez por ano. Mas agora, na nova aliança, a Tua palavra nos encoraja a entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. Ó Deus, que privilégio maravilhoso. Obrigado, porque por meio do Teu Filho, qualquer crente de qualquer idade, em qualquer lugar, pode entrar na Tua santa e gloriosa presença. Ajuda-nos também a sermos imitadores do Senhor como filhos amados, de maneira, Senhor Deus, que nós venhamos criar os nossos filhos seguindo o Teu exemplo, que deu muitas regras, que deu limites ao Teu povo para prepará-lo para a fase melhor. Assim venhamos preparar os nossos filhos para a fase melhor, a fase, Senhor Deus, na qual eles poderão ter liberdade diante do Senhor e te servir com fidelidade. Que o Senhor nos ajude, seja conosco, ó Deus, em todas essas questões, nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar, já nos preparando para a ceia do Senhor, vamos cantar com o nosso coral, exaltai a Via Dolorosa. Cantemos ao Senhor com os nossos irmãos do coral, nos preparando para a ceia do Senhor.